Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Débora, que se encontra em Juízes no capítulo 4 e 5. Débora significa abelha, visão. Débora era doce, amável, mãe conselheira, como está lá no capítulo 5, no verso 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. E no tempo de guerra, Débora era como uma vespa, era forte, era corajosa para defender o seu povo. Naquele período não tinha rei e Débora era a juíza. Deus a levantou como juíza daquela época. 20 anos sendo oprimidos pelo comando de Jabim, o rei de Canaã. E aquele momento era um momento que o povo fazia o que queria, cada um achava que estava certo e fazia o que queria. E Débora se levantou como juíza através de Deus. E ela era uma profetisa, ela era uma estudiosa da palavra de Deus. Ela estudava muito as leis de Moisés, porque ela tinha que julgar o povo. Ela era uma juíza, ela tinha que aconselhar. E ela fazia esse aconselhamento embaixo das palmeiras, ao ar livre. Então, aquelas palmeiras foram conhecidas como palmeiras de Débora. E Débora ali julgava o povo. Ela era mãe, ela era esposa, o seu marido era Lapidote. E ela tinha os afazeres dela do dia a dia, mas ela se entregava ao trabalho que Deus tinha colocado no coração dela, que era ser juíza de Israel. Inclusive, foi a única mulher juíza em Israel. E numa dessas estudos, ela estudando, ela aprendendo, ela orando, Deus falou ao coração dela, que está aqui, lá no versículo 7, no capítulo 4, verso 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera. Cícera era o comandante do exército de Canaã, do exército inimigo, rei Jabim. Com os seus carros e com a multidão, e o darei na sua mão. Então, aqui diz que ia dar em suas mãos a vitória. E eles tinham 900 carros de ferro, o exército inimigo. E Deus falou para que ela falasse com Baraque. Baraque era um homem que estava à frente, como se fosse o exército, o capitão do exército de Israel. E Débora falou com ele. É aquilo que Deus tinha colocado no coração dela. E Baraque ouviu o que Débora tinha para dizer. E ele falou assim: então lhe disse Baraque, aqui no versículo 8 do capítulo 4. E disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Então ele queria que Débora o acompanhasse naquela batalha, naquela guerra. E Débora responde no verso 9. E disse ela: certamente eu irei contigo. Porém, não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque. E eles foram. E Débora orando, Débora junto com aquele povo, eram 10.000 homens, estavam desprovidos de armamento e estavam indo pela fé. Eles acreditavam que Débora era uma profetisa, que Deus tinha falado ao coração dela. E eles partiram para essa guerra. E chegando perto daquele ribeiro, começou a cair uma chuva. E esse relato dessa chuva mostra lá no capítulo 5, que fala que, no capítulo 5, no verso 4, ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Então aqui está falando
E naquele momento que eles saíram para a batalha, perto do ribeiro, começou a cair muita chuva. E aqueles carros fortes de ferro do exército inimigo atolou naquela lama. E aquele povo que estava indo para a luta saiu correndo a pé. E a fio da espada, o exército israelita acabou matando, acabou liquidando todos a fio da espada e não ficaram nenhum. E o comandante Cícera saiu correndo a pé, chegou numa tenda, e chegou na tenda de uma grande mulher também, uma mulher de ousadia, Jael. E essa mulher deu abrigo para aquele comandante. E ele pediu água e pediu cobertura para que ela não falasse nada, que não tinha ninguém ali. Só que Jael, ela era uma mulher temente a Deus. Mesmo seu marido tendo feito aliança com o rei de Canaã, ela não concordava com aquela situação. Aí ela ofereceu o leite, ofereceu uma dormida, e ali ele dormiu num sono profundo. Foi nesse momento que Jael, aquela mulher, ela aproveitou a oportunidade que estava em suas mãos, pegou uma estaca e acabou ferindo o crânio de Cícera, e ele veio a óbito e ele morreu. Nisso ela sai da tenda ao encontro de Baraque. Baraque vem e ela fala: venha ver onde está seu inimigo. E o inimigo estava ali, na sua tenda, morto. Então, nós podemos aprender maravilhas com essas duas mulheres. Débora, uma mulher de visão, uma mulher de muita fé, uma mulher obediente. Deus falou a ela que ia ganhar a batalha, ela teve fé, ela obedeceu, ela foi no campo de batalha. Ela era uma esposa, ela era uma querida diante do povo de Israel. Ela era uma mulher conselheira. E Jael, uma mulher estrategista, uma mulher que não perdeu a oportunidade e cravou aquela estaca na fronte, no crânio do exército, do comandante do exército inimigo. Então, não importa quais as tarefas que você tenha, se você trabalha em casa, se você trabalha fora, se você tem uma profissão, Deus quer usar eu e você. Ele quer usar de acordo com a vontade dele. Ele é quem dá as oportunidades. Ele quem dá as estratégias. Devemos o quê? Estudar a palavra dele. Orar. Ser uma verdadeira mãe dos nossos filhos. Uma mãe que zela. Uma mãe que cuida. Sermos mulheres virtuosas. Mulheres que querem aprender a cada dia mais a palavra do Senhor, para poder levar a família, levar aos amigos e levar esse conhecimento a outras pessoas. Então, que possamos aprender com essas duas mulheres, com Débora e com Jael, e que as nossas vidas sejam regadas de muito, muito amor, carinho pela obra do Senhor. E que Deus assim nos abençoe.